Bom, a Câmara dos Deputados terá uma nova composição com a criação do que é chamado de superbloco. O maior deles, ou superblocos, é o que integra o PP, o partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que negociou já a aliança com 8 outros partidos para formar o novo grupo: União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e da federação composta pelo Cidadania, PSDB e, claro, o PP. Para falarmos sobre o assunto, então, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o deputado federal Jonas Donizete, do PSB de São Paulo. Deputado, obrigada pelo tempo do senhor conosco, seja bem-vindo. Eu que agradeço, um abraço a todos aí do Jornal da Manhã, estou à disposição. Abraço também. Deputado, como devem funcionar os superblocos, quais os prós e contras do formato? Adriana, a Câmara dos Deputados, o funcionamento dela, os espaços que são dados aos deputados em comissões, e agora com as comissões mistas de análise das medidas provisórias, leva muito em conta o tamanho da representação partidária. Quando você faz um bloco como esse, um bloco de 170 deputados, você tem mais chance de ocupar espaços de debates importantes dentro da casa. Então, o primeiro ponto que nos uniu foi justamente esse. Nós tivemos recentemente a formação de um bloco de cerca de 140 deputados, que se tornou uma grande força política, continua ainda, e agora fizemos essa união de 9 partidos, devemos chegar a 175 deputados. É realmente um número expressivo, não é só a parte numérica, por exemplo, falando do caso do meu partido, o PSB, que é um partido que não tem um número tão grande de deputados quanto outros que compõem, mas nós vamos ter uma articulação política dentro desse bloco, de acordo com o perfil de trabalho de cada deputado, para que ele ocupe relatorias, ocupe espaços de debate dentro do parlamento. Esse é o primeiro caminho. O segundo é que a gente abre também um espaço para que a articulação política do governo tenha mais facilidade de diálogo e de fortalecimento para aprovação de projetos dentro da Câmara. Luiz Felipe Dávila. Bom dia, deputado Jonas Donizete. A pergunta é o seguinte: esses 2 grandes blocos criados na Câmara isolou os 2 partidos que elegeram suas maiores bancadas, o PT e o PL. Um partido do Bolsonaro e outro partido do Lula. Ou seja, esses 2 blocos vão praticamente dominar as comissões, as discussões do Congresso. Essa é uma forma do parlamento reagir para reconquistar a sua independência sobre a pauta política? Olha, Felipe, o PL e o PT, respectivamente, os partidos que tiveram como cabeça de chapa o Bolsonaro e o presidente Lula, que foi eleito, eles, por natureza da legenda que o presidente disputa, eles elegeram uma grande bancada, né? O PT chegou a fazer uma federação, se unindo ainda ao PB e o PCdoB. Na época foi proposto a nós entrarmos nessa federação, nós preferimos seguir o caminho sozinho nas eleições, e é claro que eles conseguiram uma grande representação, mas eu não vejo eles assim diminuído, né? Eu acho que eles continuarão participando dos debates, até mesmo porque as comissões permanentes já foram formadas e elas não levaram em conta essa composição agora que foi feita com esses 2 grandes blocos. Foi mais mesmo na parte que já era estabelecida no momento que foram feitas as comissões permanentes. Mas é claro que dá uma igualdade de balança aí no parlamento para partidos que não elegeram uma bancada tão grande, e como eu falei, não foi só uma questão numérica de soma, né? Os partidos que entraram com menos deputados nesses blocos, eles serão vistos também com bons olhos no que diz respeito aos seus quadros, para serem aproveitados de acordo com o perfil de cada deputado de debate na Câmara. Deputado, antes da pergunta da Amanda Klein, a gente tem inclusive o tweet de Arthur Lira elogiando a formação desse bloco. Meus parabéns aos 173 deputados de União Brasil, Progressistas, PDT, PSB,
PSDB, Cidadania, Solidariedade, Avante e Patriota por conseguirem concluir as diferenças para formar o maior bloco parlamentar da Câmara dos Deputados. Tem uma outra parte do tweet: juntos demonstramos que diferenças ideológicas são menos importantes do que interesses maiores do Brasil. Sempre defendi o fortalecimento partidário como mecanismo fundamental na consolidação da democracia. O bloco é a demonstração de compromisso e responsabilidade com o país. A gente vai somar, não confrontar, atuar juntos na construção de políticas em prol da sociedade, respeitando opiniões e a diversidade. Esse é o melhor caminho para apreciação dos projetos importantes para o país. E na sequência a gente tem a fala do deputado André Figueiredo, que falou justamente sobre a formação desse bloco. Nós fomos muito questionados em relação a estarmos fazendo um bloco parlamentar, digamos, de partidos que não têm necessariamente uma convergência ideológica. Mas todos esses partidos têm uma convergência com a pauta democrática e queremos, claro, trazer uma frente ampla que garanta a governabilidade para o governo federal e que nós tenhamos aqui dentro do parlamento esse ponto de consenso em pautas que sejam importantes para o Brasil. É bom que se diga que no Senado já há o hábito de partidos que não têm convergência ideológica ter a formação de blocos como hábito. Declaração do deputado André Figueiredo. A sua pergunta, Amanda Klein. Deputado, bom dia. Parece que, pela sua explanação, que no caso do PDT e PSB, por terem bancadas menores, faz sentido se aliar a esse superbloco organizado por Arthur Lira justamente para ter mais espaço nas comissões internas. E isso, nos bastidores, pelo menos, foi medido por aliados de Lira como o grande motor por trás da formação desse bloco. Não é um bloco, por exemplo, para rivalizar com o governo, ou para representar um problema ou colocar pedras no caminho do governo. É antes uma reação àquele outro bloco de 142 deputados que pegou o presidente da Câmara meio desprevenido, formado por PSD, MDB, republicanos. É mais uma contestação a essa outra força, essa formação de 175 deputados que tem como pano de fundo também a sucessão para a presidência da Câmara. Ainda está cedo para se falar nisso, mas em política a gente já está vendo lá na frente, daqui a 2 anos. Então, seria uma briga pela sucessão do lugar de Arthur Lira. É correta essa avaliação? Dentro do que você falou, sim, Amanda. Eu acho que no futuro mais longínquo, né, dentro de quase 2 anos, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 8 meses, nós estaremos fazendo aí o debate da sucessão do presidente Lira, que não pode ser reeleito. Eu acredito que exista por parte do presidente Lira, uma vontade de participar do encaminhamento dessa sucessão dele. Mas não é uma coisa assim, nesse momento, que está em primeiro plano. Até mesmo porque eu acho que no outro bloco que foi formado, ainda existe muita conversa, muito debate, para que lá na frente se chegue a esse nome que vai suceder o presidente Lira, que está no começo do seu 2º mandato, que é de direito dele, porque é um novo mandato que ele conquistou nas urnas, mas que já pacificadamente pelo STF, ele não pode concorrer a um 3º mandato. Foi o caso da decisão tomada na época que o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara. Agora, nesse momento, eu acho que é mais realmente esse equilíbrio de forças políticas dentro do debate do Congresso, e é um caminho também para o governo que eu vejo bom. Eu sou também vice-líder do governo, né? E eu acho bom a gente ter essa interação num grupo grande de deputados que pode servir como uma base de apoio bastante sólida para apoiar projetos importantes, como, por exemplo, o arcabouço fiscal, as medidas provisórias do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, vários projetos que, aliás, agora serão analisados por comissões mistas, né? Vai contar muito essa questão da proporcionalidade de número de deputados para ver quem vai ser o presidente, quem será o relator. Ô, deputado, uma curiosidade, com a formação desses blocões, como é que fica o Centrão? O Centrão ainda existe? Olha, o Centrão, na verdade, ele sempre foi interpretado por partidos assim com uma facilidade de trazer aí um apoiamento ao governo. Nós saímos de governos extremados, né, diferentes, né? E ainda ontem o filho do presidente, que é deputado federal, falou que o atual governo é totalmente diferente do que foi o do pai dele,
E eu acredito que os eleitores decidiram um pouco sobre isso na eleição, realmente, né? Agora, a gente sentiu nesse princípio aí que os partidos que apoiaram o presidente Bolsonaro, existe uma divisão dentro deles. Muitas pessoas querem apoiar, fazer parte dessa base, e eu acho que vai trazer um equilíbrio para o governo, vai ter uma facilidade. Eu vou tentar explicar. Em algumas votações, certamente o bloco vai liberar os seus partidos aliados ali, que compõem o bloco, e aí, dentro de alguns partidos, nós podemos ter divisão de votos, talvez até meio a meio, metade votando com o governo, metade votando contra o governo. Deputado Jonas Donizete, o assunto agora é economia. Eu peço que o senhor acompanhe conosco algumas informações ao vivo de Brasília. Luciana Verdolim, o diretor do FMI, comentou sobre o arcabouço fiscal, se disse entusiasmado com o novo plano. O que disse exatamente Nigel Chalk, Luciana? Olha, Adriana, ele disse o seguinte, que o novo arcabouço fiscal é positivo e ambicioso por tratar de propostas conscientes da necessidade também de se levar em consideração a área social do país. Segundo o FMI, é importante equilibrar as duas coisas e há também um esforço mais amplo para revisitar todo o quadro fiscal brasileiro e institucional em todas as regras fiscais. O FMI ainda avalia que as ideias estão evoluindo. Vale ressaltar que no mês que vem o Fundo Monetário Internacional começa novamente a fazer avaliações sobre as economias mundiais e espera que a proposta que seja encaminhada na semana que vem ao Congresso Nacional desse novo arcabouço fiscal sirva também para que o banco possa avaliar com mais cuidado quais são as intenções do governo brasileiro, porque pelo menos por enquanto a gente só tem a delimitação dos temas. O texto final ainda não ficou pronto. A promessa é de encaminhar na segunda-feira, quando o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já estarão de volta aqui ao Brasil. Adiado para a semana que vem, né? As novas regras fiscais do Brasil que interessam ao mundo todo. Luciana, até mais tarde um pouco. Deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, conosco aqui para uma entrevista. Deputado, o arcabouço deve sofrer muitas mudanças na Câmara. Como está essa expectativa para o recebimento do documento e para ser encaminhado ao Senado? Quais podem ser os principais entraves, deputado? Olha, Adriana, nós teremos tentativas de mudanças, eu acredito, mas nada que possa, assim, transfigurar aquilo que foi apresentado pelo ministro Haddad. No próprio PT, partido do ministro, existe uma corrente que acha que o arcabouço, as limitações deveriam ser mais benevolentes com relação aos gastos públicos, né? E, por outro lado, nós temos parlamentares, ideologias que acreditam que devia ser um endurecimento. Eu acho que essas duas análises mostram que foi um projeto feito com equilíbrio pelo governo. E nós vamos tentar defender que ele passe com o mínimo de alterações possíveis, que mantenha os seus pilares e conceitos de acordo com o crescimento da receita, a diminuição da dívida, poder ter uma condição melhor de investimento em áreas que são áreas prioritárias, como áreas de saúde, áreas de educação. Você veja que o próprio FMI, que é um organismo internacional que tem credibilidade, ele fez aí um elogio ao plano apresentado de o que antes chamava-se de teto de gasto, agora passou a se chamar de arcabouço fiscal. Você até dá ao governo uma condição de investir, isso é importante, porque eu estou entre aqueles que acham que a iniciativa privada tem que ser parceira do governo nos investimentos, mas certos investimentos, eles são estruturantes e eles dependem também do investimento público. Então, eu estou confiante que o arcabouço fiscal será aprovado sem grandes mudanças. Deputado, uma última pergunta. O senhor tem uma longa trajetória política, já foi prefeito de Campinas. A gente mesmo entrevistou o senhor recentemente no comando da Frente Nacional dos Prefeitos e o senhor sempre defendeu, claro, a reforma tributária e sempre ouviu falar que a reforma tributária poderia ser aprovada no Congresso. Agora, o senhor é parlamentar, o senhor está lá dentro da Câmara dos Deputados. Qual é o clima político para que essa reforma finalmente saia do papel? Isso daí, obviamente, vem depois do arcabouço?
Tiago, eu estou no grupo da reforma, eu estou no grupo dos 12 deputados que participam do trabalho da reforma tributária. Nós temos feito aí um trabalho muito dedicado. A gente está ouvindo, anteontem nós ouvimos o setor de saúde, de educação, já ouvimos também um diagnóstico de especialistas do nosso atual sistema tributário. Todos, unanimemente falam que o nosso sistema é o pior do mundo. E depois tivemos também seminários sobre boas práticas mundiais de tributação. Então, a ideia é fazer com que haja uma simplificação, transparência no imposto que as pessoas pagam e não cumulatividade, não ficar cobrando imposto em cima de imposto. Poder fazer com que o imposto, ao invés de ser cobrado na origem, como é hoje, será cobrado no destino. Então, é uma grande mudança e nós vamos nos basear em modelos que estão dando certo, principalmente na OCDE, na União Europeia, e devemos ter dois IVAs, um federal e um IVA subnacional que vai reunir os impostos estaduais e municipais. Agora, a discussão é o número de alíquotas que nós teremos, e provavelmente alguns setores terão uma alíquota que nós chamamos de alíquota de equilíbrio, que são setores essenciais para a vida das pessoas, e outros nós teremos também uma alíquota seletiva, aumentar a alíquota de produtos, por exemplo, que são prejudiciais à saúde. É um debate que já foi feito muitas outras vezes, só que agora eu acho que existe uma objetividade. Nós vamos apresentar o trabalho em maio, e ele já vai direto, o texto apresentado pelo relator Aguinaldo Ribeiro e pelo grupo de trabalho que eu faço parte, ele não vai passar por mais nenhuma comissão, já vai direto ao plenário para votação. Então, a nossa expectativa é votar na Câmara a reforma tributária ainda nesse primeiro semestre. Bom, e a gente segue acompanhando. O deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo. Deputado, obrigado pela entrevista. Boa sexta-feira e fim de semana. Obrigado a todos, um abraço, Tiago, Adriana, ao amigo Felipe Dávila e também a Amanda.